Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional e experiência no mercado como consultor na área empresarial e enquanto investidor. 30 anos como consultor, trabalhando para grandes empresas, vivendo o ambiente corporativo por dentro, 15 anos como investidor, erros e acertos no mercado brasileiro na Bolsa de Valores. Esse aprendizado eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês. São mais de 900 vídeos, maratone todos. Isso vai mudar a sua vida de patamar e isso eu tenho toda a certeza do mundo. Muito bem, estamos fazendo uma série de vídeos Como as Gigantes Caem. Baseado nesse livro, nessa obra do Jim Collins, Como as Gigantes Caem. Por que estamos trazendo esse tema para uma conversa, para esse bate-papo? Porque a Oi é uma gigante, foi uma gigante no passado, né? Ela teve suas ações cotadas acima de R$100, foi a quarta maior empresa privada na Bolsa de Valores brasileira, e de repente começou a entrar num processo de degradação, de degeneração, né? E temos aí N fatores. Falamos em problemas entre os acionistas controladores, falamos na troca sempre muito rápida de diversos CEOs, falamos sobre os estágios do declínio, né? Um certo ar de superioridade, aquela coisa do sucesso, da grandiosidade, e isso sobe para a cabeça de pessoas, isso acontece também com as empresas, né? Líderes que não estão acostumados a ouvir, estão apenas acostumados a falar. Então tudo isso vai fazendo com que as condições deteriorem. E além disso, decisões equivocadas. Falamos anteriormente da compra da Brasil Telecom, que acabou se revelando depois algo que não trouxe um retorno financeiro tão positivo assim para a Oi, né? Então, essa foi uma primeira problemática. Só que não parou por aí, tivemos mais coisas acontecendo nessa história da Oi. E aí eu fui resgatar uma matéria de 2013 que trouxe exatamente um novo problema vivido pela empresa. A Oi e a Portugal Telecom se fundem para criar uma gigante das telecomunicações. Essa matéria é de outubro de 2013. Já era esperado e foi oficializado na noite anterior. A operadora brasileira Oi e a operadora portuguesa Portugal Telecom assinaram um memorando de entendimento que na prática sinaliza para uma fusão entre as duas empresas, criando uma gigante multinacional das telecomunicações. A intenção é criar uma empresa que concentrará tanto as operações da Oi quanto da Portugal Telecom, uma espécie de holding que seria criada. O comunicado divulgado pela Oi informa que a sede dessa holding será no Brasil. Também estabelece a continuidade das marcas comerciais Oi e Portugal Telecom nos seus respectivos mercados. Além de Brasil e Portugal, a fusão inclui ainda algumas operações na África. Quem comandará a nova empresa global será Zeinal Bava, o atual presidente da Oi e que já tinha sido presidente da Portugal Telecom no passado. Vamos aos números? Juntas, as empresas operam em nações que concentram 260 milhões de habitantes e tem mais de 100 milhões de clientes nestes mercados. Com a fusão, haverá a consolidação de funções que se repetem nas duas companhias, o que deve gerar sinergias da ordem de 5,5 bilhões. Em outras, as empresas deixarão de ter este gasto com funções e departamentos que atualmente existem nas duas companhias. Sim, possivelmente algumas pessoas serão mandadas embora devido à operação. A holding será listada no segmento de novo mercado na Bolsa de São Paulo, na Bolsa de Lisboa e também em Nova York. Vale lembrar que a Portugal Telecom se aproximou da Oi em 2010, logo depois de ser consolidada a fusão entre Telemar e Oi e a Brasil Telecom. Naquela época, o negócio para que os portugueses adquirissem 22,4% do capital da operadora brasileira
movimentaram 8,4 bilhões. As mudanças mais significativas devem ocorrer a partir do primeiro semestre do ano que vem, e vale lembrar que o grupo Telefônica anunciou o aumento também na participação na Telecom Itália. Ainda não se sabe como esse negócio pode afetar as atuações da Vivo e da TIM no Brasil. Fala-se no mercado em uma fusão entre as duas operadoras. Então vocês vejam que naquela época havia também conversas de uma consolidação, de uma fusão entre Vivo e TIM, e isso depois acabou até passando também por uma conversa entre Oi e TIM, mas nada disso acabou evoluindo, né, nesse processo de negociação entre esses grandes players, né? Muito bem, essa fusão Oi e Portugal Telecom também foi notícia em outros meios de comunicação da época, e em outros momentos também isso foi divulgado, né? Uma outra matéria destacou que dos problemas que isso acabou trazendo para a Oi, né, por conta de problemas financeiros do Banco Espírito Santo, que a Portugal Telecom tinha relacionamentos financeiros, né, com esse banco, e que gerou uma dívida de 847 milhões de euros para a Portugal Telecom. E assim foi avançando, né, essa história da Oi. A grande questão, olhando outras matérias publicadas no decorrer desses anos, aí já em 2016, veja que aí tivemos duas compras, né? E as duas compras que a Oi fez não foram bem sucedidas. Duas relações empresariais, né? A primeira com a Brasil Telecom, que alavancou-se em dívida, a outra com a Portugal Telecom, uma fusão. Haveria um fluxo de caixa da Portugal Telecom para uma contrapartida financeira para a Oi, que acabou sendo prejudicada por conta desses problemas financeiros com o Grupo Espírito Santo, que gerou um prejuízo enorme para Portugal Telecom e, por tabela, deixou de honrar compromissos que tinha com a Oi, né? Então, tudo isso gerou quebra de expectativas, tudo isso gerou perdas financeiras, tudo isso gerou endividamento para a Oi. Então, veja, são decisões equivocadas, são decisões que não são tão boas, é a troca de diversos CEOs da empresa, de diversos presidentes. Veja que é um conjunto de coisas que vão se sucedendo e que vão machucando a empresa. Não é um fato isolado, são muitas e muitas coisas, né? Nessa matéria, outra que eu fui pescar para compartilhar com vocês já é de 2016, de junho, quando já estamos aí em cima da recuperação judicial, do pedido de recuperação judicial, né? E a matéria diz: a Oi acumula uma dívida de 65,4 bilhões, 80 vezes maior que o valor de mercado da empresa. 80 vezes o valor de mercado da empresa. A dívida da operadora está avaliada em 80 vezes acima do seu valor de mercado, né, que está em 809 milhões. A companhia entrou com um pedido de recuperação judicial, o maior da história do país, com uma dívida de 65,4 bi. De acordo com os dados da Economática, a Oi perdeu mais de 20 bilhões em valor de mercado nos últimos 4 anos e vem acumulando resultados negativos. Um dia depois da solicitação apresentada ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 2 agências de classificação de risco rebaixaram a nota da empresa e indicaram situação de calote. A Oi ajuizou o pedido de recuperação judicial. É preciso lembrar que em abril de 2012, no auge da empresa, ela estava avaliada em 21,3 bilhões e agora o seu valor de mercado é de 809 milhões, né? Mostrando aí a derrocada
da companhia. E aí fala um pouco a matéria sobre as quedas das ações e diz que o pedido de recuperação judicial da Oi levou a 2 agências de classificação de risco a rebaixar a nota da Oi, né? Tanto a Standard & Poor's como a Fitch, indicando que a empresa está numa situação de calote junto aos seus credores, né? A Anatel decidiu não intervir na Oi, mas proibiu a empresa de se desfazer de quaisquer bens sem sua autorização. À época, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que não há hipótese do governo ajudar financeiramente a Oi. Até o momento não há nenhuma manifestação no sentido de interferir diretamente, mas por certo nossos agentes do sistema financeiro estarão prontos a prestar colaboração para intermediar e buscar parceria, se for o caso, para a empresa. Agora, a participação direta do governo, por óbvio, não há que ser nesse sentido de nenhuma ingerência direta para resolver o imbróglio financeiro. Muito bem, notícias da Oi, né? Estamos vendo notícias do passado. Revisitar o passado é importante para entender como foi que a empresa foi se deteriorando, porque os gigantes não caem da noite para o dia, eles vão caindo a partir de decisões e escolhas mal feitas ao longo dos anos, né? Uma outra matéria que me chamou a atenção foi de 2014, dezembro de 2014. A Oi fecha com a Altice a venda da Portugal Telecom por 7,4 bilhões de euros. A Oi divulga comunicado oficial, a CVM, confirmando que está negociando com exclusividade com a francesa Altice a venda da Portugal Telecom. A operadora francesa melhorou a oferta, levando em mais 400 milhões de euros a proposta original. Nessa proposta fica mantido o condicionamento do pagamento diferido de 500 milhões de euros relacionado à geração futura de receita da Portugal Telecom. A venda é só pelos ativos da Portugal Telecom, que não inclui o ingresso do grupo francês no capital da brasileira Oi. Nesse caso, quem se mantém no controle da Oi é a Portugal Telecom SGPS, que é a holding que conta com participação do Grupo Espírito Santo. Então a Oi divulgou no comunicado à CVM que está negociando com a francesa Altice a venda da Portugal Telecom. Já existe um contrato de exclusividade firmado e o anúncio do fechamento do acordo foi feito e comunicado pela Altice e revela que a empresa liderada por Patrick Drahi venceu a corrida que mantinha com o consórcio que incluía os fundos de investimentos norte-americanos Apax Partners e Bain Capital. Além disso, a gestão brasileira da Oi irá submeter o acordo à aprovação do Conselho de Administração da empresa. Esse acordo é feito por um valor mais elevado do que a proposta apresentada pelo grupo francês, que era anteriormente de 7,025 bi de euros. Para convencer a Oi, a Altice aumentou assim o valor da proposta e reduziu o montante que ficava dependente de rendimentos futuros. Desde o início de 2004, de novembro, quando recebeu propostas de compra de ativos da Portugal Telecom, a Oi aprofundou conversas com as proponentes. No dia 28 de novembro de 2014, o Conselho de Administração da Oi autorizou a diretoria a avaliar as propostas firmes e a Oi terminou celebrando esse acordo aí com a Altice, dando um contrato de exclusividade por um período de 90 dias. Então aí vocês estão vendo aí a Oi já vendo como se desfazer do que tinha se associado anteriormente. Então você vê a empresa indo à frente e voltando. É um passo à frente, um passo atrás. Isso é típico do estágio 4 do declínio, que é quando a gente enxerga as empresas lutando desesperadamente pela sua sobrevivência. Isso leva também a uma troca de lideranças, né? Entra e sai de diversos CEOs, mais de 10 presidentes estiveram aí ocupando a cadeira da Oi desde a privatização da empresa.
E é esse troca-troca que muda plano estratégico, muda visão, cada um tem uma ideia diferente e você começa a se perder completamente. Uma empresa cheia de problemas, endividada, por conta de decisões equivocadas, e aí de repente ela vai se afundando cada vez mais. E aí fica uma questão que o Jim Collins, no livro, né, Como as Gigantes Caem, o Jim Collins nos traz algumas reflexões. Como é que a gente faz para enfrentar a dura realidade dos fatos? Porque este é um problema que as empresas que estão afundando no declínio tendem a ter uma dificuldade muito grande, encarar a realidade. Muita gente, os executivos, não querem encarar a realidade. Muitos dos seus subordinados não querem encarar a realidade ou não querem ser porta-voz de notícias ruins. Então fica todo mundo meio que tapeando, mascarando a realidade. E aí o Jim Collins diz, como é que se motiva as pessoas diante da dura realidade dos fatos? Motivar as pessoas é, de modo geral, uma perda de tempo. Se você tem as pessoas certas, elas se automotivarão. A verdadeira questão, então, passa a ser como é que se administra de forma a não desmotivar as pessoas. Porque se você tem talentos, pessoas capazes, competentes, numa empresa que está desgovernada, esses talentos começam a ir embora. As melhores mentes começam a abandonar o barco, porque não sentem firmeza, não sentem confiança, se desmotivam e vão embora. Então, uma das atitudes individuais mais desmotivantes que se pode ter é alimentar falsas esperanças, discursos de que está tudo bem, que se sabe para onde vai, que desta vez vai ser diferente. Essas conversas vão cansando e as pessoas vão perdendo a fé, vão perdendo a esperança. Óbvio que a liderança tem que ter uma visão, mas a liderança tem que igualmente, ela tem que criar um clima em que a verdade prevaleça e que se enfrente a realidade nua e crua. É preciso fazer isso. Nesse sentido, o líder tem um papel extremamente importante. O líder, ele tem um papel que é liderar fazendo perguntas. Ele lidera fazendo perguntas. Além disso, ele tem a capacidade de humildade para perceber de que nem todas as respostas ele tem e ele precisa saber admitir isso perante sua equipe, seus liderados e perceber que precisa de um tempo para, com o seu time, encontrar as respostas. E isso vai alimentando o processo de criação de novos insights em busca de soluções. É preciso, quando uma empresa está no estágio 4 do declínio, criar um ambiente de diálogo, de debate, e não de medo, de coação. Então, o perfil do líder que está comandando a empresa vai ser essencial para ela conseguir sobreviver. Se você tiver um líder autoritário, um líder egocêntrico, ele vai comandar mediante o medo. E as pessoas não vão se sentir encorajadas a expor a realidade como ela é. O Jim Collins diz assim, não jogue a culpa nos outros, mas, por outro lado, faça as autópsias necessárias. Quando você faz as autópsias e não culpa os outros, dá um passo muito importante no sentido de criar um clima onde a verdade vai prevalecer. Se você tem as pessoas certas no barco, quase nunca deve culpar ninguém. Deve apenas buscar o entendimento e o aprendizado. Esteja atento a todo este processo, porque essa entrega da liderança,
esse viver o problema e mais esse olhar de buscar com o seu time encontrar as soluções será decisivo para que se estabeleça as chances de uma empresa se recuperar do estágio 4 e voltar a ter alguma relevância ou mergulhar para o estágio 5 do declínio. Este aí é fatal. As empresas que entram no estágio 5 não vão mais conseguir se reerguer, vão desaparecer. A Oi está em que estágio, Clóvis? A Oi está no estágio 4 do declínio. Estágio 4. Lutando desesperadamente para sobreviver. É uma luta que depende dela, da empresa, da liderança, do time que o líder estruturou, depende da sua capacidade de gerar caixa, depende das suas escolhas acertadas, depende dos negócios em que ela está colocando foco, se concentrando, priorizando, depende de órgãos reguladores, né, da Anatel e do CAD, que precisam dar autorização nas vendas, né, dos ativos que a empresa deseja vender, que já encontrou o comprador e que até hoje a Anatel e CAD estão procrastinando essa decisão. Estamos agora evoluindo, né, para a ideia de que, pelo andar da carruagem, chegaremos agora em dezembro, dias 15 e 16, com os assuntos da Oi finalizados, tanto no CAD como na Anatel. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Para finalizar esse vídeo, eu quero aqui recordar a importância dessa questão do líder numa empresa que está em declínio, numa gigante que está desabando, a importância do líder entender de que não mascarar a realidade, não querer adulterar as evidências é vital para o sucesso da recuperação da empresa. As pessoas precisam entender que o líder é uma pessoa confiável, que ele é uma pessoa responsável, que ele consegue entender as dificuldades que a empresa vive. E assim, ele trabalha com a equipe, com o time, para reverter a situação. Se o líder tiver esse espírito, a empresa consegue se recuperar. Se ele não tem esse espírito, as chances dela fracassar são enormes. Esse é o contexto desse segundo vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e ainda finalizaremos com mais um mais tarde. Um ótimo domingo a todos. Deixa o like. Tchau.